Brasília, 19 de novembro de 2025. Inicialmente planejada e arquitetada para refletir a modernidade do novo Brasil, Brasília é o reflexo de lei e ordem, ou pelo menos, esse era o projeto inicial. Lembro-me bem de tantos relatos de famílias que se deslocaram para esta capital à procura das oportunidades mais centralizadas, e a população, que antes era majoritariamente de candangos, foi dominada por cidadãos migrantes dos outros estados, tornando esta capital cheia de cultura e representatividade. Brasília é simetria, equilíbrio e desenho. Porque se de um lado temos as cúpulas brilhantes, prédios espelhados e carros caros, do outro lado temos as ruas que o mapa não mostra. Lá, Brasília é uma utopia feita de concreto, uma mera promessa de um sonho não cumprido, onde o futuro prometido nunca chegou. Brasília é uma ficção dividida em setores: setor de embaixadas, setor de mansões, setor hoteleiro e o setor de quem apenas sobrevive. Brasília, capital de um sonho, realidade de um país inteiro. Bem-vindos a Brasília. Boa tarde, eu sou Joel, sou estudante de letras aqui da Universidade de Brasília. As redes sociais ajudam a politizar ou a manipular as pessoas? Bom, essa pergunta ela é muito ampla, eu acho, e acredito que a resposta também seja muito ambígua, porque acredito que tem os dois lados. Então, ao mesmo tempo em que ela pode ajudar a politizar as pessoas, como, por exemplo, organizar manifestações, ou organizar as pessoas politicamente, até mesmo dar um espaço no debate político e civil para as pessoas que geralmente foram, de algum modo, afastadas desse debate público. Por outro lado, ele pode também causar justamente uma manipulação, né? A partir do momento no qual as pessoas criam bolhas, né? Bolhas principalmente que são formadas principalmente pelo algoritmo das pessoas, que são reforçadas as ideias delas. Acredito que a ideia de manipulação ela possa sim ser possível justamente por conta das redes sociais também. Como raça, gênero e classe social definem o destino de uma pessoa? Eu acho essa pergunta muito boa porque ela é uma provocação, né? Ela é uma afirmação em forma de pergunta. E acho interessante porque é verdade. Recortes interseccionais como raça, gênero e classe social, eles definem definitivamente o destino das pessoas. Por exemplo, quando a gente pensa nas mulheres, elas até a década de 30, por exemplo, elas começaram a poder votar, por exemplo. Mas ainda assim teria com a anuência do marido delas. Então são direitos que só foram sendo conquistados com a historicidade. E a gente pode pensar também que na Constituição de 88 foi a primeira vez que as mulheres tiveram direitos iguais aos homens, supostamente, pelo menos, né? O recorte da raça também é extremamente importante quando a gente pensa o Brasil, porque o lugar também historicamente que marginalizou esses indivíduos de raça, esses indivíduos por conta da cor deles. No Brasil, após a abolição da escravatura, a gente não teve meios de integrar o negro na sociedade, enquanto, por outro lado, os brancos sempre tiveram cotas para serem integrados à sociedade. Então, a gente pode pensar lá na Lei de Terras de 1850, que estava tendo em vista já essa abolição da escravatura que estava chegando, mas, ao mesmo tempo, você estava tentando ter um embranquecimento da população, trazendo pessoas europeias para cá, dando terras a elas, incentivos fiscais para produzirem, e o que nunca teve para os negros. A gente começou a ter alguma espécie de ajuda ou cotas para negros já nesse século. Então a gente pode pensar que na Universidade de Brasília é um lugar muito, muito simbólico nesse debate, porque quando a gente pensa no acesso à educação superior, a Universidade de Brasília foi uma das primeiras universidades do Brasil, talvez a primeira federal, salvo engano. Teve a UERJ, mas ela é estadual lá no Rio de Janeiro antes, a adotar cotas raciais para indivíduos entrarem em cursos superiores. Tem um curta muito bom, um documentário de uns 40 minutos de 2010, chamado Raça Humana, que foi produzido também pelo UNB, que conta um pouco dessa história. Mas mais do que isso, pensar que foi a primeira vez que talvez os negros tiveram uma política pública que foi voltada à inserção deles de algum modo, que possam ter uma mudança nessa mobilidade social para eles, né? Que aí seria através dos estudos. Ainda não é uma reforma agrária, mas que dê terras, por exemplo, como era previsto na Constituição de 88 para pessoas indígenas, né?
a demarcação de terras que nunca ocorreu também do modo que deveria ser, ou nem o jeito que era previsto na Constituição. Então, são problemas intrínsecos da formação da identidade do povo brasileiro. Então, elas definem definitivamente a posição de uma pessoa na sociedade. O que faz uma pessoa se tornar apática ou descrente da política? Acho que tudo isso que a gente estava conversando agora também influencia nisso, né? Porque quando a gente vê que a nossa democracia ela é extremamente frágil, nunca puniu, nunca identificou todos os seus detratores, né? E são vários historicamente, desde a era Vargas, anteriormente também, e aí mais recente também a ditadura militar. Então a gente pode ver também outras discussões de rupturas democráticas que a gente teve, mas isso é um fator então que torna as pessoas descrentes ou apáticas. A ineficácia de políticas públicas, principalmente para essas populações, né, como mulheres, pessoas negras. Acredito que a ineficácia de políticas públicas por parte do poder público, ele também possa trazer essa descrença. E escândalos de corrupção, que é amplamente citado também, e aí a gente pode pensar do município à União, sempre tem escândalo de corrupção. Então, acho que são diversos fatores que acabam chegando a isso, né? É isso. Obrigada, Joel. É nóis. É possível falar em democracia enquanto existe tanta desigualdade? Teoricamente, sim, mas a prática falha. Eu não sou de política, então não posso falar muitos termos sobre. Mas, teoricamente, a democracia ela é perfeita, assim como todo sistema quase todo sistema de organização social. Mas, na prática, na minha vivência aqui em Brasília, principalmente, ela falha muito. E depende muito do contexto histórico que a gente está observando, porque esses conceitos assim, políticos, assim como a democracia, depende muito do contexto que ela está inserida. E se a gente for pensar no Brasil atualmente, eu acho muito difícil você comparar a essência da democracia, o que a democracia significaria supostamente, quando a maior porcentagem do que constitui o Brasil e a população não tem participação ativa, não tem capacidade, porque não teve educação, não tem conhecimento dos seus direitos e porque simplesmente não, por estarem precarizados, eles não têm a possibilidade de estar ativo na sociedade, além de só se manter vivo, só sobreviver. Vocês acham que as políticas públicas alcançam quem mais precisam? Não, porque assim como falou, as pessoas não têm acesso ao conhecimento sobre as políticas públicas e não se faz questão dessas políticas públicas chegarem a essas pessoas. Não se trabalha o direito delas de terem conhecimento, nem que seja básico, sobre isso. E não facilitam os processos também. Hoje em dia, você ter acesso às medidas públicas, a quantidade de documentos que você tem atrás para provar a sua condição, sua identidade, o que você passa do dia a dia, e você tem que gastar muito tempo, muito dinheiro, locomoção, só para poder ter os papéis que provam que você merece ter um apoio básico do governo. Além de ter a sociedade toda te julgando, depois você consegue. Além Sim. disso, você tem que custar a sua sanidade para lidar com as pessoas questionando por que você recebe, como se ela também merecesse receber, sendo que ela claramente tem uma diferença absurda de renda, absurda de oportunidades. E as pessoas não veem isso. Falta conhecimento de ambas as partes, tanto da parte mais burguesa quanto da parte que sofre mais precariamente. O que deveria ser prioridade para um país que quer ser justo de verdade? Olha, a gente pode estar tendo uma opinião baseada, mas é educação. Nós somos de licenciatura, né? E é uma coisa que nós vemos sempre no curso, vemos sempre em todo tipo de discussão, de conhecimento, de política, de filosofia, que é a base de tudo para a gente esperar que algo mude, que as coisas cheguem a quem precisa, é a educação. A valorização das escolas, principalmente públicas, estaduais, da Universidade Federal em si. Por exemplo, para mim é um absurdo que a gente tem um RU, por exemplo, mais caro, sendo que a gente tem uma quantidade considerativa de alunos de baixa renda, alunos que precisam de auxílio, e tem alunos que não conseguem atrás dos documentos, assim como falou.
que, assim, não tem esse acesso. Então, as pessoas ficam perdidas, elas ficam sem condições. A maioria das pessoas moram no Goiás, não tem acesso a vir ao UNB com passe estudantil, por exemplo. O Goiás e Brasília nunca se acertam nisso. E nem a Universidade Federal é o suficiente para eles pensarem nisso. Nem as escolas públicas, nem as estaduais, nem as escolas de ensino médio. Então, assim, o processo para entrar na UNB, ele é considerado cruel. Você só consegue ou pelo vestibular, ou pelo PAS, ou pelo Enem. Se você não está mais no ensino médio, você já não consegue pelo PAS. Vestibular, para você ser isento da renda, você precisa ter os requisitos. E pode ser que você não se encaixe em um deles, mas você não tem condições para pegar um vestibular. Então, assim, ou você tem o Enem, que é o mais concorrido, o mais amplo de todos. Você ainda precisa esperar mais um tempo. E se você trabalha junto, se você tem que cuidar de uma casa, tem que cuidar de uma família, você não consegue juntar essas coisas. Falta esse incentivo do governo de incentivar as pessoas a estudarem, a levar a educação como uma prioridade. Porque, realmente, é a base de tudo. As pessoas, o governo tem medo das pessoas terem educação, porque as pessoas vão saber como elas reagem, o que está acontecendo, o que estão fazendo com elas e o que é justo com elas. Obrigada, gente. É possível falar de igualdade racial e de gênero em uma cidade ainda tão desigual quanto Brasília? Eu acho que é possível, deve ser, inclusive, necessário, né, falar disso, você fala de desigualdade de gênero e raça, né, em Brasília. Eu, por exemplo, eu não sou daqui de Brasília, né, eu sou de Goiânia, vim de fora, assim. E quando eu cheguei aqui, eu vi muito isso, vi que aqui é uma cidade muito nítida, né. A desigualdade, ela é muito na cara, assim, sabe. Então, tipo assim, as pessoas mais pobres, as pessoas negras, as mulheres, a maioria ocupa subemprego, né? A maioria, tipo, mora longe pra caramba daqui, sabe? Tipo, Cidade Ocidental, Braslândia, cidades extremamente afastadas do centro, e as pessoas que moram lá trabalham aqui, esses negócios, sabe? Eu devo ter tangenciado um pouco na pergunta, não sei, mas eu acho que isso é extremamente necessário, ainda mais numa cidade tão desigual, ainda mais na capital do país, né? Ser morador de Brasília muda a forma como se entende o ser brasileiro e o espaço que ele ocupa na política? Eu acho que muda porque aqui a gente tem muito contato, né, com a questão política. Então, tipo, como a maioria das coisas acontecem aqui, o povo é mais engajado, né? A galera é realmente mais se impõe mais assim na política, quer participar mais do que em outras regiões, por exemplo, onde o Estado muitas vezes não chega, muitos políticos não chegam, sabe, em lugares assim. Eu acho que em Brasília tem essa ponte, essa conexão maior entre o povo e o governo. Muito obrigada. A desigualdade entre o plano piloto e a cidade de satélites é um problema que tem solução? Cara, é bem difícil porque eu moro na Santa Maria. Então, tipo, eu sofro na pele, tipo, a desigualdade entre as RAs e o plano piloto. Mas eu acho que, tipo assim, teria que ser, tipo, uma política pública muito radical. Mas eu acho que até parte do âmbito geográfico. Porque como que você constrói uma cidade onde, tipo, no caso, quem planejou Brasília, tipo, construiu Brasília para ser o plano piloto. A gente das RAs, o problema, assim, o problema é nosso. Ninguém nunca desenvolveu um projeto urbanístico, um projeto arquitetônico para que dê certo. Então, na minha opinião, é utópico. Quais mudanças gostaria de ver na forma como o brasileiro entende de cidadania? Eu acho que parte de uma questão, tipo, de empatia, talvez, e é muito difícil porque eu acredito que seja uma coisa desde os tempos da nossa colonização forçada. Então, realmente tem que mudar muita coisa no nosso âmbito de ser brasileiro para isso mudar. Ok, obrigada. O Brasil ainda conversa com seus fantasmas. O passado da ditadura não ficou para trás. Ele ressurge em discursos de ódio, em nomes que pedem ordem e entregam medo. O 8 de janeiro foi o reflexo disso. Um país dividido, ferindo a própria democracia em nome de uma liberdade que não compreende. Enquanto isso, o rio sangra. Cada chacina revela o quanto a vida vale pouco quando se nasce na favela. Mais um corpo sem nome, mais um número na estatística da indiferença. Marielle Franco acreditava em um país que coubesse todo mundo, onde política fosse ponte e não muro, mas sua voz foi calada.
e mesmo assim ainda ecoa. O extremismo cresce onde a memória morre. Por isso, lembrar é um ato de resistência. Porque um país que esquece o que foi, acaba condenado a reviver o que não deveria. Dizem que a história não se repete, mas rima. A promessa da história e a esperança desta geração é que possamos encontrar as rimas antes que seja tarde demais. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aqui a visão já não é tão bela. Brasília, periferia, Santa Maria é o nome dela. Estupros, assaltos, fatos corriqueiros. Desempregados se embriagam o dia inteiro. A boca mais famosa é um puteiro, onde o que só rola, me desculpem os roqueiros, os metaleiros. É só rap, forró e samba, os verdadeiros sons do gueto. O divertimento são altas donas chamadas vadias. Donas que de alguém são filhas. Mais uma vez caímos na armadilha. Primeiro mandamento da cartilha que diz: destrua o povo começando pela família. No Gama Fama é o drama sensacionalista. Jornais, revistas, segunda sai a próxima lista. Pânico na população, mas esqueceram a escolinha de futebol do bezerrão. Do samba no salão, que já é tradição. E de repente